O artigo bombástico da Time nem é tão bombástico assim. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A revista Time publicou um artigo contando o que eles chamam de a história secreta das eleições americanas de 2020. O artigo traz várias revelações sobre o período eleitoral, muita gente anda comentando sobre esse artigo como sendo algo bombástico, cheio de revelações. A matéria chama atenção pelos termos que usa. Shadow Campaign, campanha nas sombras. There was a conspiracy unfolding behind the scenes. Havia uma conspiração desdobrando por trás das cortinas. A well-funded cabal of powerful people. Uma cabala de pessoas poderosas com muito dinheiro. Termos que, curiosamente, frequentam o vocabulário de muitos teóricos da conspiração, muitas pessoas que viram a derrota do Trump como uma ação do Deep State, do Estado Profundo. O artigo, partindo de uma empresa da mídia tradicional, ou seja, se houvesse tal conspiração, certamente ela estaria envolvida, o texto soa como uma admissão de culpa. Parece mesmo o Deep State caçoando dos perdedores depois da sua vitória, explicitando que, olha, ganhei mesmo e foi assim. Mas é lógico que não é isso. A coisa toda é muito mais simples e inofensiva, apesar do uso desses termos claramente usados pelo autor para cutucar os apoiadores do Trump. No final das contas, o jornalista se refere apenas a um grupo informal que buscou fortalecer a democracia americana. Segundo ele, já há algum tempo havia a preocupação entre uma elite de políticos, sindicalistas e outras pessoas influentes com relação à eleição de 2020. Havia o temor de que Trump realizasse ações danosas para a democracia ou que se recusasse a deixar o cargo. Segundo o artigo, esse grupo de pessoas poderosas adotou então uma série de medidas em comum, não para fraudar as eleições, mas para fortalecê-la, como diz o jornalista da Time. Eu já disse inúmeras vezes aqui, eu não acredito em teorias da conspiração e não acredito nesta também. O jornalista está exagerando o movimento, talvez para conseguir leitores, talvez para conseguir briga com o pessoal que apoia o Trump, talvez para conseguir algum favor desse pessoal, sei lá. Porque, de fato, o que ele descreve na matéria é uma conspiração. Não há como dar outro nome. É uma conspiração do mal, inclusive. Um grupo de pessoas poderosas agindo na eleição já é algo estranho por si só. Mas quando vemos as ações descritas pela própria revista, elas mostram que, se eles visavam fortalecer a eleição, bem, só queriam fortalecer um lado da eleição. As ações claramente aumentam a probabilidade do Biden ganhar. E a única justificativa para a necessidade de tais ações é que havia a chance de Trump ganhar sem elas. Veja como o texto é tendencioso. Segundo eles, a eleição e a operação do grupo foi um sucesso. À medida que o presidente Trump se recusou a ceder, a resposta não foram protestos em massa, mas o silêncio. Quando as organizações da mídia deram o ganho para Joe Biden no dia 7 de novembro, houve júbilo nas ruas. As pessoas aglomeravam-se nas cidades americanas para celebrar o processo democrático que resultou na demissão de Trump. Ora, essa frase é tipicamente de quem apoia Biden. Os americanos que votaram em Trump certamente não tiveram uma visão positiva assim do processo. Mas ele ainda complementa. Trump reclamou de terem apontado o ganhador quando ainda havia estados-chave contando o voto. Trump talvez tivesse razão nisso. Mais adiante dizem, houve uma conspiração se desenrolando nos bastidores. Essa conspiração restringiu tanto protestos quanto coordenou a resistência dos CIOs. Isso foi o resultado de uma aliança informal entre ativistas de esquerda e titãs empresariais. Forças trabalhistas se uniram a forças do capital para manter a paz e se opor ao assalto de Trump à democracia. Ao contrário do que o jornalista faz querer crer, o socialismo já é pauta do grande capital, sempre foi, porque o socialismo implica em controle hierárquico. Quem está por cima sempre prefere o controle hierárquico do que a ordem espontânea. Toda elite política e econômica é essencialmente socialista, não enganam ninguém. Apenas deixaram de lado o teatrinho que fazem normalmente para distrair a todos. E lembra, trabalhadores não entram nessa equação, a maioria deles apoiava Trump. Quem se uniu às elites econômicas foram principalmente os sindicatos. Nenhuma surpresa aqui. Mas o texto continua. O aperto de mão entre empresas e trabalhadores foi apenas um componente de uma vasta campanha interpartidária para proteger a eleição.
um extraordinário esforço paralelo dedicado não a ganhar o voto, mas a garantir que fosse livre, justo, confiável e não corrompido. Bacana isso, né? Porém, por que precisaram proteger as eleições? Quem estava ameaçando as eleições? A impressão que passa dessa frase é que queriam proteger a reeleição dos eleitores de Trump, né? Porque, embora falem que Trump atacava as eleições, ninguém explicou qual foi tal ataque. Continuam. Seu trabalho tocou todos os aspectos da eleição. Eles fizeram com que estados mudassem os sistemas de votação e as leis e ajudassem a garantir centenas de milhões em financiamento público e privado. Eles se defenderam de ações judiciais de supressão de eleitores, recrutaram exércitos de funcionários eleitorais e fizeram milhões de pessoas votarem pelos correios pela primeira vez. Esse é um ponto crucial. Como eu já expliquei na minha análise das eleições americanas, esse foi o ponto que decidiu a eleição. Sempre fui claro nisso. Pode ter havido fraude nas eleições? Sim, pontualmente pode ter tido um caso ou outro, isso não faz diferença. O que mudou o resultado da eleição foram os votos pelos correios. Por que isso? Bem, é conhecido na política americana que as pessoas mais entusiasmadas por política tendem a votar no Partido Republicano. Existe uma maioria democrata entre a população, mas que não tem tanto interesse assim por política. A coisa se equilibra porque nas urnas, os democratas, embora em maior número, não são tão convictos assim do seu voto e acabam não indo votar. Os republicanos, embora em menor número, comparecem em maior percentual para votar. O voto pelos correios claramente favorece os democratas. Isso é melhor para a democracia? Pode ser que sim, mas claramente foi uma mudança importante tomada porque, de outra forma, Trump teria ganhado a eleição. É justo mudar o jogo no meio do campeonato? Bem, esse é todo o ponto aqui. Certamente o pessoal da esquerda entende que melhorou a democracia americana. O artigo continua. Eles pressionaram com sucesso as empresas de mídia social a adotar uma postura mais dura contra a desinformação e usaram estratégias baseadas em dados para combater as manchas virais. Sim, isso incluiu abafar a história do Hunter Biden, um caso verdadeiro que por algum motivo foi tratado como fake news pela mídia, numa clara tentativa de favorecer Biden. Eles de fato controlaram o fluxo de informação para muita gente. O texto é longo, não vou falar sobre todo ele aqui, o teor é esse. Todo o esforço foi colocado como para fortalecer a democracia, mas quando você lê quais foram as ações tomadas, fica claro que foi para fortalecer um dos lados. O link para o artigo original está na descrição. Mais adiante ele indica até um arquiteto do plano, um cara que é o coordenador da CUT de lá, que teria escrito um relatório sobre isso em maio de 2019, quando tal esforço começou. De fato, as medidas de voto pelos correios, embora muita gente associe a Covid-19, elas começaram na verdade no início de 2019. O plano era anterior a isso. Eles concluem a parte inicial do artigo com a informação de que a democracia não acontece por acaso, por mágica, ela não é auto-executada. É por isso que os participantes querem que a história secreta das eleições de 2020 seja contada, mesmo que pareça um sonho febril paranoico, uma cabala bem financiada de pessoas poderosas, abrangendo setores e ideologias, trabalhando junto nos bastidores para influenciar percepções, mudar regras e leis, orientar a cobertura da mídia e controlar o fluxo de informações. Você pode achar que isso parece com uma admissão de culpa, certo? Afinal, eles mudaram as regras do jogo para garantir que Trump não ganhasse a eleição. Parece que a revista Time admitiu que a teoria da conspiração XYZ estava certa, mas não é nada disso. É preciso lembrar que não foi isso que aconteceu. O jornalista está claramente montando uma conspiração com fatos isolados, tomados por pessoas diferentes que apenas tinham, talvez, o mesmo interesse. Eu não estou dizendo que as ações não aconteceram, elas claramente aconteceram. Vários estados tomaram a decisão de fazer voto pelos correios, mas foram tomados por pessoas diferentes que apenas tinham o mesmo interesse. O elemento que falta aqui é que não houve a coordenação. Foram ações espontâneas não coordenadas. Pessoas diferentes tomando ações do mesmo sentido porque têm interesse em comum. E por que é importante ter isso em mente? Porque não devemos repetir o erro que essas pessoas estão tendo agora. Eu vou explicar. Houve de fato muita gente do Partido Democrata e da elite política americana e econômica também interessada em tirar Trump nas últimas eleições. Isso não é segredo, isso é uma realidade observável.
Na verdade, tentavam tirar ele desde a eleição de 2016. O desespero deles veio justamente do fato que, apesar de criticarem dia e noite Trump na mídia tradicional, a popularidade dele não sofreu um arranhão sequer. Tudo indicava que ele iria ganhar a eleição de novo. Isso mostrava que as elites econômicas e políticas perderam a sua capacidade de influenciar as pessoas devido à informação descentralizada e distribuída. Quando havia apenas meia dúzia de canais de televisão, era fácil fazer isso. Tornou-se impossível porque agora ninguém mais presta atenção no que a mídia tradicional fala. Cada pessoa assiste 300 canais no YouTube com muita informação, muita opinião e ninguém mais se importa com o que falam as mídias tradicionais. Esse tipo de poder que eles perderam tem muito valor e eles querem de volta. Mas se isso fosse um movimento coordenado, eles teriam prestado atenção na causa central, a informação descentralizada e distribuída, a necessidade de governos voluntários em um livre mercado. Mas como são apenas um conjunto de atores desconexos tomando ações que julgam serem as melhores, sem coordenação, acabaram atingindo o objetivo errado. Acharam que o problema deles era Trump. Essas medidas desconexas visavam apenas a eleição, só queriam impedir que Trump ganhasse. Quando isso, no final das contas, é irrelevante no grande esquema das coisas. O governo Biden, com a pressão dessas pessoas, certamente vai se voltar para tentar conter ainda mais o que eles chamam de trumpismo, ou fake news, ou desinformações, ou supremacismo branco, chame do que quiser. Mas vai falhar pelo motivo simples de que eles não têm armas para conter a informação descentralizada e distribuída. Eles têm armas para ganhar eleições, e é bem provável que a esquerda nunca mais saia do poder. Mas o governo em si é cada vez menos relevante para a sociedade. Vamos ver cada vez mais o governo indo para um lado e a população para o outro. Quisessem acertar, tivessem capacidade de fazer um planejamento adequado, eles buscariam o governo paralelo, a opção voluntária. Ao invés disso, cometeram o erro de entender as coisas com uma visão do passado, em que governo é a mesma coisa que poder. Ganharam a eleição, mas não ganharam nem nunca mais vão ganhar corações e mentes dos americanos. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Robert Mallow, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!